Então, me apresentando melhor, eu sou a Evelyn, sou biomédica, faço aprimoramento no PROASA, estou no 2º ano, e eu montei uma apresentação para vocês bem rápida, para dar uma pincelada sobre o que é o programa e como ele se organiza. Então, eu comecei dizendo, afinal, o que é o PROASA, né? Então, tá aqui rapidinho de novo, só o link, o QR Code para as dúvidas. Então, vocês podem ir entrando aqui, voltando nas dúvidas dos outros. E para começo de conversa, o que é o PROASA? O PROASA ele nasce dessa parceria da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa fusão dá origem ao PROASA, que é o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde. Então, qual que é a contribuição de cada um desses atores no nosso programa? A Faculdade de Medicina da USP ela é responsável pela residência médica, que é em Medicina Preventiva e Social. O Hospital das Clínicas é responsável pelo nosso módulo prático de estágios. E a EASP da FGV é responsável pelo nosso módulo teórico, através do CEAS, que é o MBA lá da GV. Então, como que é o acesso, né? A gente recebeu várias inscrições e muita gente perguntou como que era a prova. Então, eu trouxe bem explicadinho, dividindo nas 2 principais formas de acesso ao programa. Então, primeiramente, os médicos. Tem que ser formado? Sim, tem que ser formado. Tem que estar com o CRM ativo, tudo certinho. Quem cuida dessa parte da entrada de médicos é a Faculdade de Medicina da USP, como eu havia falado, através dessa residência médica de Medicina Preventiva e Social. Todo ano abrem 5 vagas para essa residência. Agora, e se eu não sou médico? Dá para fazer o PROASA? Sim, e qualquer curso de graduação pode fazer o PROASA, desde que tenha o seu conselho de classe ativo também. Então, quem cuida dessa parte é a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, e o nome desse programa mudou um pouquinho, era aprimoramento, lato sensu em administração em saúde, e todo ano são oferecidas 4 vagas para esse programa. E as inscrições já estão abertas? Para os médicos ainda não, então a previsão de inscrições é começar no dia 18/11 e ir até o dia 7 de dezembro. E vocês podem ficar de olho aqui nesse link, que é através dele que vão lançar o edital e abrir as inscrições. Agora, para o pessoal que é de curso superior, exceto medicina, tem que correr, porque as inscrições elas já estão abertas e elas só vão até segunda, dia 5/10. Então, vocês vão aqui no site da VUNESP para se inscrever, e aí na parte de baixo do site já vai ter uma chamada com esse nome aqui, especialização lato sensu, administração em... Não vai ter a parte de administração, né? Vai ter só a especialização lato sensu e o nome do HC. Então, é lá que vocês vão. Mas fiquem super ligados no nosso Instagram, que é @proasa, porque lá a gente dá todas essas dicas de período de inscrição, de onde tem que se inscrever. A gente sempre responde as dúvidas por direct também. Então, fiquem à vontade para contatar a gente por lá, caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de ajuda. Então, tá. Indo para uma segunda parte, que é sobre a estrutura curricular. Como que o PROASA ele se organiza? Como eu tinha falado, a FGV é responsável pela nossa carga horária teórica. Então, ela dura 1 ano e meio, é feita nesse MBA, que é o CEAS. CEAS quer dizer Curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde. É um nome bem parecido com o do PROASA. A gente faz esse de segunda a quarta, das 19 às 22h40, e a carga horária total dele é de 528 horas, contando esse 1 ano e meio. E aí, dúvidas também que apareceram. A gente paga alguma coisa por esse MBA? Não. Os alunos, eles têm bolsa, então a gente é isento de qualquer pagamento. E perguntaram também se a gente tinha alguma remuneração. Isso sim, os médicos têm a bolsa de residência, né, padrão, e o pessoal do aprimoramento tem uma bolsa padrão também dessa pós-graduação.
Quais são as disciplinas? Não vou passar por todas, é só para vocês terem uma ideia do que é abordado lá. Então, tem disciplinas desde sobre mercado de saúde até negociação, passando por contabilidade, matemática financeira, até disciplinas mais voltadas para a gestão mesmo, de fato, como competitividade e operações. E a parte do PROASA, do HC, digamos assim, a parte prática, como que ela se organiza? Ela dura 2 anos, dura das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e isso dá, contando os 2 anos, 3.600 horas. Então, onde a gente faz essa nossa parte prática? No Complexo HCFM USP, que é esse aqui que vocês estão vendo na foto, e em outros serviços públicos e privados de saúde. E quais são os estágios que a gente realiza, né? Tinha algumas dúvidas em relação a isso também. O pessoal que é médico passa um tempinho vendo medicina preventiva e social, então dura mais ou menos 8 meses. E os estágios têm esse foco, então introdução à saúde ativa, atenção primária e epidemiologia. Esse é o único diferencial. Essa grade aqui, tirando a partinha azul, é cumprida por todo mundo, aprimorando e residente. E a gente passa por um bloco assistencial, em todas essas áreas aqui do hospital, em um bloco de apoio, que passa também por laboratório, hemocentro, farmácia, CADT. E no segundo ano, a gente tem estágios específicos, que são desde no núcleo da superintendência do HC, até em diretoria executiva do HC também, hospitais privados, Secretaria de Estado da Saúde, indústria. Serviços de saúde é uma nomenclatura geral, porque aqui pode entrar uma empresa de gestão de saúde populacional, uma empresa de tecnologia, então é só uma nomenclatura geral que engloba todos esses serviços mesmo. E o estágio externo, ele está aqui em azulzinho, porque é o nosso estágio optativo. Então, é o último que a gente faz antes de se formar, e aí ele fica à livre escolha do aluno, de acordo com o que ele tem mais interesse. E aí perguntaram bastante também quais aptidões a gente desenvolve nesse programa e o que é esperado da gente nesses estágios, né? Então, talvez vocês fiquem com dúvida de, eu vou passar aqui no pronto-socorro, no ambulatório, mas eu vou ter contato com o paciente, eu vou ter que atender os pacientes? Não, o foco de todos os nossos estágios é na parte administrativa e gerencial mesmo do negócio. Então, olhar os processos com cuidado, ver se eles poderiam estar sendo feitos de uma maneira mais eficiente. E com isso, no final de cada estágio, a gente entrega um projeto de melhoria para a área em que a gente está estagiando, que é também uma contrapartida, né, para esse parceiro do PROASA. E esse projeto geralmente visa a resolução de algum problema daquela área ou otimização de algum processo. E no desenvolver desse projeto, a gente desenvolve algumas competências, eu trouxe só algumas, as principais: liderança e trabalho em equipe, adaptabilidade e flexibilidade, porque, como eu mostrei para vocês, são diversos locais de estágio que são muito diferentes entre si, então a gente tem que se adaptar para conseguir entregar resultados de valor para cada um deles. E a visão sistêmica também é uma aptidão muito importante que a gente desenvolve, porque a gente acaba conseguindo olhar não só o hospital, mas o sistema de saúde como um todo com um olhar diferente, entendendo como cada partezinha dele se integra e é importante uma para a outra. Então, quais foram os nossos números em 2019? Só para vocês terem uma ideia da abrangência do programa. A gente desenvolveu 65 projetos, fizemos 13 visitas e benchmarkings, 14 oficinas e cases, tivemos 18 atividades com convidados, 7 participações em eventos, 17 apresentações de trabalho, 2 trabalhos premiados, 56 produções de resenha, 2 artigos publicados e 7 sessões de Journal Club, que são apresentações de artigo para uma professora que é super referência na nossa área, a professora Ana Maria Malik. Então, eu trouxe aqui para vocês ficarem mais próximos da nossa realidade, alguns momentos que foram marcantes no ano passado. Então, essa foi uma festa junina que a gente teve para comemorar aniversário, e teve uma palestra também com um convidado. Essa foi uma visita técnica nessa indústria farmacêutica, que é a Bristol Myers Squibb, em 2019 também.
a época que todo mundo podia sair, sem máscara, tranquilamente, aglomeração. Então, aqui, ó, encontro de ex-alunos. Esse é um encontro muito tradicional do Proasa, todo ano ele acontece. Então, ano passado a gente se reuniu e essa foi a imagem. Um dos congressos que a gente participou ano passado foi o CONAP, que é o Congresso Nacional de Hospitais Privados. E essa foi a foto que a gente tirou na formatura do ano passado. Esses não são os formandos, esses são alguns dos nossos alunos atuais. Então, esse é outro ritual que a gente tem no Proasa também. Todo ano, quando um ciclo se encerra para uma turma, a gente faz uma cerimônia de formatura. E eu não sei se vocês perceberam, mas só tem essa foto de 2020, as outras são todas de 2019. E aí vocês devem estar se perguntando como que foi para a gente na pandemia, né? Depois da formatura, a formatura foi no comecinho de fevereiro. Depois, de fato, a pandemia chegou e a gente ouvia falar muito de falta de insumos, de crise de leitos, de colapso do sistema de saúde, de tentar evitar esse colapso. E o que isso tem a ver com gestão? Tem muito a ver, e pelo que o Leandro vai contar para vocês e trazer para vocês da experiência que ele e outros alunos do Proasa tiveram, vocês vão ver como essas coisas estão super relacionadas e como uma gestão eficiente é importante para um momento de crise como uma pandemia. Obrigada, gente. Por enquanto, é só da minha parte. Aí você responde as mais... Gente, agora a gente vai para uma parte de perguntas. Então, eu estou com uma assistente aqui exclusiva e ela vai me falando as perguntas que foram mais votadas e aí eu vou respondendo para vocês. Eu vou deixar aqui a minha tela compartilhada só para não ficar no vazio. É comum um residente do Proasa não ter realizado uma outra residência de caráter assistencial antes? Há diferenças em termos de empregabilidade entre alguém com uma residência assistencial mais Proasa e alguém apenas com residência do Proasa? Seu microfone está aberto? Tá. Bom, então a pergunta que a Pamela estava me trazendo aqui, eu vou repassar ela para o Leandro, inclusive, porque tem a ver com a residência. Se é comum o pessoal que é médico entrar direto para o Proasa, sem fazer uma residência antes, e se aí depois, se essa pessoa não fez nenhuma residência, veio direto para o Proasa, se tirou a titulação, né, de Medicina Preventiva e Social, quer trabalhar como gestor, se tem alguma diferença na inserção dele no mercado de trabalho e na remuneração em relação a uma pessoa que tenha duas residências. Deu para entender? Entender? É o seguinte, não. Falando, eu te botei no mudo, cara. Eu acho que começou a ter o mesmo problema que teve ainda agora no teu áudio. Tá certo, Evelyn? Sim. Leandro, teve o mesmo problema aí. Eu respondo enquanto isso ele vai ajustando. Bom, gente, depois acredito que algum residente pode complementar para vocês a resposta, mas a minha percepção, pelo que eu vejo aqui dos colegas, do pessoal que já se formou, é bem comum o pessoal sair da graduação de medicina e vir direto para o Proasa. Alguns sentem falta de ter uma vivência assistencial antes do Proasa, fazer uma residência mesmo da assistência, né? Mas eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. E sobre a parte de inserção no mercado de trabalho, remuneração, não sou a melhor pessoa para responder para vocês. Talvez o Dr. Fumio, no momento da apresentação da trajetória dele, toque nesse assunto e a gente pode voltar a fazer essa pergunta para ele. Mas sobre entrar direto para o Proasa depois da graduação é uma coisa super comum, sim. Vamos para a próxima.
quais os cargos em que atuam os formados pelo PROASA? A maioria é dentro do hospital? Bom, gente, eu acredito que essas perguntas vão ser bastante respondidas assim e contempladas durante a apresentação das trajetórias profissionais, mas para dar uma pincelada para vocês, não é só em hospital que o pessoal formado no PROASA trabalha, então a gente vê que é possível se inserir em todo o mercado de saúde, então a gente tem pessoas trabalhando em secretarias de saúde, em operadoras, em indústrias farmacêuticas, em consultorias, tem pessoas trabalhando na OPAS, então é realmente um leque muito grande de opções. E eu acredito que falar de cargo seja muito complicado, porque isso acaba variando bastante. Mas pensando do ponto de vista de atuar como gestor, geralmente os cargos são voltados para a liderança mesmo. Então, você pega gerente, coordenador, mas acredito que seja importante a gente não se prender a cargos e sim entender qual que é a função mesmo que a pessoa formada no PROASA desempenha em cada lugar que ela está se inserindo. E aí acredito que isso vai ficar mais claro para vocês quando o pessoal contar da trajetória deles e o Leandro também explicar um pouquinho sobre o projeto que ele desenvolveu. Tem tempo para mais um? Evelyn. Bom, a próxima pergunta é como que é a nossa rotina, se a gente trabalha com carga horária ou com metas. Bom, a gente não trabalha com metas aqui, como eu mostrei nos slides, a gente trabalha mesmo com a nossa carga horária, então durante o dia a gente passa em diversos locais de estágio, e à noite a gente tem aula no MBA na FGV, das 19 às 22h40. Então, não temos metas, o que nós temos é um desenvolvimento individual que a gente vai acompanhando de acordo com os estágios que a gente vai passando e projetos que a gente vai desenvolvendo, mas todos esses quesitos que nós somos avaliados é em relação a soft e hard skills, nada em relação ao número de projetos entregues ou metas nesse sentido. Só para confirmar aqui, o Leandro ele tentou acessar de novo, mas ele está tendo algum problema com o áudio. A gente pode deixar. A gente vai responder todas as perguntas, se for possível, pessoal. Se tiver alguma outra dúvida. Então, uma opção é a gente começar com a trajetória da Mariana agora e depois o Leandro pode falar, porque eu já estou com a apresentação dela aqui e ela também já está pronta. Excelente. A gente passa para o próximo bloco de perguntas. Quando tiver, a gente volta com o Leandro para ele responder, principalmente as perguntas que estão mais lá em cima, que são relacionadas. Isso. Então, podemos passar para a trajetória agora? Beleza, perfeito. Gente, aproveitando então que vocês estavam com várias dúvidas sobre carreira, sobre cargos, sobre aonde os ex-PROASAs trabalham, a Mariana Lindenberg vai conversar um pouquinho com vocês. Ela é enfermeira formada na USP. Atualmente ela está trabalhando na Ernst Young como consultora sênior e antes ela trabalhou em outros lugares também no mercado de saúde. Tem uma experiência super legal para compartilhar com vocês e acredito que vai clarear bastante essas dúvidas que vocês estão trazendo. Mari, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Evelyn. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao PROASA pela oportunidade de vir compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Se puder projetar, Evelyn, pode passar. Eu trouxe aqui um pouquinho para quebrar o gelo e um pouco da formalidade, né? Eu trouxe um pouquinho sobre quem sou eu, antes de falar da minha trajetória profissional, porque é um pouco de uma provocação de que a gente é muito mais do que trabalho, né? E na prática, o PROASA ensina coisas para a gente, ensina a ser criativo, ensina a buscar oportunidades que vão muito além do trabalho e valores. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o que eu gosto de fazer, o que eu me orgulho.
Então, eu trouxe trilhas que eu fiz no ano passado, que eu subi alguns picos nevados e tudo mais, então é um pouco da minha forma de também desconectar, que é importante, principalmente trabalhando com consultoria, né? Trouxe um pouquinho dos meus trabalhos sociais, então, por muitos anos eu fui voluntária da ONG Make-A-Wish. Quando eu entrei na UI, eu passei a trabalhar também no Instituto da UI, que tem programas de práticas profissionais para apoiar na inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e a recolocação profissional de algumas pessoas que estão há muito tempo sem emprego. Eu trouxe também o que eu me orgulho muito, que eu sou a minha afilhada, eu sou a Dinda da Maia, tenho muito orgulho disso. E a minha família, em particular aqui eu trouxe representada a foto das minhas 2 avós, que moram no mesmo prédio que eu, então a gente vai, o que é muito bom, e também para contar um pouquinho sobre o que eu faço além da consultoria, né? Eu também estou apoiando hoje, nesse momento de transformação digital. A minha avó, minha tia e minha mãe possuem uma loja que tinha atividade 100% presencial. E aí o conhecimento que eu tive no Proasa hoje também e na FGV me ajudam também a apoiar elas a se reinventarem digitalmente na loja delas. Então eu trouxe um pouco aqui para representar essa trajetória profissional. Pode passar, Evelyn. Essa pessoal, né? Agora eu vou passar para a profissional, que eu acho que também é bem importante para as pessoas que estão passando por essa decisão agora, né? Então, eu fiz enfermagem, eu sou formada na Escola de Enfermagem da USP. Quando eu me formei, eu passei num concurso do HU, que era um concurso que era super desejado, e fiquei bem em dúvida, poxa, será que eu sigo uma carreira assistencial ou não? Durante meus estágios na própria enfermagem, nos estágios curriculares, as enfermeiras sempre falavam para mim, mas Mari, você gosta de mudar fluxo, você gosta de mudar o processo, acho que você deve ir para a gestão, você se incomoda com coisas muito mais de gestão e você gosta de conversar com os pacientes, entender qual que é a principal dor deles e tudo mais. Eu acho que você tem perfil para gestão, né? Eu me envolvi na Liga de Gestão também, e quando eu me formei, eu acabei fazendo essa decisão de entrar para o Proasa. Durante o Proasa eu fiz alguns estágios, né, no Instituto Central, no PAMB, no Núcleo de Gestão de Pessoas, no Instituto de Psiquiatria, e o meu estágio externo na Aumente. Como vocês podem ver, já houve uma mudança da época em que eu fiz o Proasa e agora. Os meus estágios foram muito mais voltados para hospitais, então muito mais voltados, uma formação muito mais hospitalocêntrica, né? E aí, quando eu saí, eu quis ver coisas diferentes, então a gente já vê que hoje, pelo que a Evelyn comentou, essa formação já é mais voltada para o sistema de saúde, então acho que isso responde bastante à dúvida de vocês, onde é que os Proasas podem estar. A gente sempre fez essa discussão em termos de rede, então a gente nunca se limitou a uma discussão hospitalar, porém, antes a gente tinha oportunidade de estágio mais no HC, em hospitais, e isso já é diferente, que bom que isso já mudou, né? Posteriormente, quando eu me formei no Proasa, eu fui trabalhar no Departamento de Atenção Hospitalar em São Bernardo do Campo, em que eu fiz uma série de projetos, eu era responsável pela gestão administrativa das 9 UPAs e do contrato de gestão dos hospitais, né, dos 4 hospitais. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente esteve em rede com muitos Proasas, né, a gente brinca que
era uma extensão do PROASA, porque tinham PROASAs no Hospital das Clínicas, no Anchieta, então a gente teve possibilidade de discutir protocolos em rede, foi criado, e aí com bastante, muito conduzido pelo Hospital das Clínicas, mas também envolvendo a urgência e emergência, o protocolo de angioplastia primária, de AVC hiperagudo. Então, foi muito bacana essa experiência. O meu maior projeto em São Bernardo do Campo foi a implementação do sistema de classificação Manchester nas 9 unidades de pronto atendimento. E, por conta disso, eu fiz bastante a customização do sistema de informação hospitalar, que era, naquela época, estava em São Bernardo do Campo. E quando eu saí na transição de governo, como muitos PROASAs saíram também, eu fui contratada por essa empresa que eu ajudei ali sem saber, quando a customizar um sistema de informação em saúde. Então, então eu entrei como consultora na GIESP, que é a empresa de um sistema SIS, que ele é bem voltado para governos, né, para a gestão pública. Então, minha atuação lá foi muito no sentido de ajudar a desenvolver novos módulos, bem semelhante ao trabalho que eu apoiei quando eu estava em São Bernardo do Campo. Eu apoiava os gestores públicos no sentido de pensar nas políticas públicas e conectar o quanto os indicadores, o resultado de saúde que eles tinham, que a gente tinha a partir do sistema, o quanto isso representava um programa e as políticas públicas de saúde, né? Então, também aprendi muito de BI, então eu trabalhava fazendo prototipação mesmo de dashboards, de painéis, de indicadores para os gestores públicos, né? E participei também da coordenação da implementação de um sistema na rede, né? Tanto em hospitais, PS, unidade básica especializada. Logo depois depois eu saí de lá, né? A Maria Wiesel, a Mariana, que também é ex-aprimoranda do PROASA, está hoje na EY de Minneapolis. Ela me convidou para trabalhar na EY com ela. Eu entrei numa estrutura de riscos, né, que a gente diz, e hoje eu estou transformando para uma estrutura de tecnologia. Então, eu fiz projetos tanto de auditoria, isso em todos os segmentos, né, tanto hospitais, operadora, e mesmo fora da área da saúde, eu também fiz projetos na EY. A EY tem o EY Institute, que eu participei também bem ativamente nessa questão de formação. E aí, enfim, o que vale ressaltar aqui é que hoje a gente tem na EY uma equipe formada por muitos profissionais, né, biomédicos, enfermeiros, médicos. Então, existe um pouco de um preconceito, né, de que é o médico e o enfermeiro que serão gestores hospitalares ou gestores em saúde, e não é. Hoje, nossa equipe é super diversa, tem biomédico, engenheiro clínico, farmacêutico. Então, é muito bom, e a gente vê que cada vez mais as empresas apoiam a diversidade. Isso é algo ótimo, né? Porque ela traz muito valor aos projetos, pessoas com diferentes visões, né? Pode passar, Evelyn. E aí, aqui eu trouxe um pouquinho também, eu fiz um questionário, né, eu compartilhei no nosso grupo do PROASA, um questionário pedindo para que cada um desse a sua opinião, para que vocês tivessem a opinião não apenas minha, mas de todos
os ex-aprimorandos e residentes do PROASA, no que o PROASA contribuiu em nossa formação, né? E aí eu vi que o que eu estava pensando foi bastante confirmado, mas trouxeram coisas novas, então os pontos que mais apareceram, né, e representados pelas palavras maiores nessa nuvem foi o network, então as conexões que a gente faz. Isso eu posso exemplificar, por exemplo, quando eu passei no estágio no NGP, eu conheci a Mari Wiesel, que hoje está na UI. Então, quando eu passei no estágio do NGP, a gente se conheceu, a gente continuou conversando, e isso é muito positivo, a gente faz isso muito entre proasas, a gente compartilha dúvidas, a gente compartilha artigos, faz discussões, pessoas com diferentes pontos de vista, enfim, mas todos com um propósito muito claro, que seria, que é de melhorar a saúde, né, a oferta dos serviços de saúde. Então, isso é muito bacana. O Tiago, que trabalhou comigo na diretoria em São Bernardo do Campo, depois trabalhou comigo também. Eu saí antes, eu fui antes para a GESP e ele foi depois. Então, trabalhei com o Tiago um tempão, é um grande amigo hoje, né? Então, a gente faz tanto conexões quanto amizades muito boas e ricas de troca de conhecimento, de troca de desafios, de cunho pessoal e profissional. E hoje estou na UI trabalhando com a Mari, que eu conheci através do PROASA, né? Então, acho que esse ponto resumi um pouquinho conectei a minha trajetória com a importância do network e das oportunidades que surgem nessa rede de contatos, fora a questão da visão sistêmica, que hoje a gente faz, vê ex-proasas, tanto na indústria, né, a Evelyn comentou um pouco, tanto na gestão pública, quanto todos os tipos de empresa no setor saúde, né, representadas no setor saúde. Então, eu acho que essa conexão e essa visão sistêmica que inicia no PROASA e que é possibilitada com essas conexões que permanecem, ela é muito gratificante e nos promove essa visão sistêmica também. De modo geral, é isso que eu trouxe para vocês. Pode passar, Evelyn. Aí eu trouxe aqui também o QR Code, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvidas, estou super à disposição para compartilhar outras questões, se quiser saber mais dos projetos que eu faço, estou muito à disposição para vocês. Obrigada. Obrigada, Mari. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a apresentação especificamente. É você nessa foto? Não, não é. É do banco de imagens da UI. Mas adoraria que fosse. Você falou de escalada, a moça é loira. Eu falei, nossa, que é ela? Não, essa aqui é do banco de imagens mesmo. Tem uma pergunta aqui para você. Falando de empregabilidade de enfermeiros. Então, qual é a empregabilidade para os enfermeiros formados por essa especialização? Como está o mercado de trabalho na área? Quais são as vantagens de cursar essa especialização no PROASA? Bacana, uma pergunta bem relevante, né? Em relação à empregabilidade, ela é bem semelhante para todas as categorias, né? Não só para o enfermeiro. Eu brinco com as minhas amigas que são enfermeiras, eu falo, tem uma carreira tradicional, né? Da enfermeira ser gestora de enfermagem. Tem algumas pessoas que já estão, mesmo sem ter uma formação como PROASA, já estão gerenciando projetos. Então, quando a gente vê em organizações, em operadoras de saúde, a gente vê muitas enfermeiras gerenciando projetos. Então, existem todos esses caminhos. O PROASA nos dá a possibilidade de estar em alguns locais de gestão que não são a carreira tradicional de enfermagem.
e isso para todos os profissionais, né? Não só para o enfermeiro, mas para o biomédico, para o farmacêutico. Então, dessa maneira é bem semelhante. A empregabilidade é boa, tem muito espaço hoje, principalmente através dessas conexões com ex-Proasas, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar Proasa com Proasa, é muito bom, eu em especial adoro. Sempre tive experiências muito positivas, e a empregabilidade é no setor completo, tanto na gestão de um hospital, na gestão de um programa em uma operadora de saúde, gestores de qualidade, tem muitos enfermeiros na gestão de qualidade, na gestão de projetos, nas escritórios de experiência do paciente, então tem muito campo para explorar. Legal. Tem mais uma aqui. Poderia falar um pouco sobre a carreira em si e projeção de salários? Então, acho que sobre a carreira, querendo ou não, durante a sua apresentação e nessa resposta você já contemplou. Mas uma dúvida que é bem comum do pessoal é sobre projeção de salário. Aí, eu não sei, Mari, fala um pouquinho da sua experiência, mas é uma pergunta difícil porque varia bastante, né? Ah, sim, salário varia muito, né? O salário, ele costuma ser melhor do que de um cargo tradicional de gestão em enfermagem, né? E aí varia muito conforme o segmento que você for. Então, tem alguns setores da indústria que a remuneração é melhor. Se eu for comparar, né, o concurso que eu havia passado na UHU, o concurso era R$ 8.100 o salário do enfermeiro no início. E aí a minha escolha pelo Proasa foi uma mudança grande, né? Pelo menos em 2 anos. Mas assim, o que eu posso dizer é que tem uma variação muito grande. Aí vai muito da onde você for trabalhar. Se vai ser num hospital, se você vai ser na indústria, se vai ser em consultoria. E então tem uma variação muito grande, mas costuma ser semelhante aos cargos de gestão de um enfermeiro no hospital, por exemplo. Legal, Mari, obrigada. E aí tem só mais uma, se você, os alunos, a gente te ajuda a responder, que é o que o Proasa tem de diferente em relação aos outros MBAs de gestão em saúde. Então, não sei se você, depois de formada, você cogitou prestar algum outro MBA, alguma outra pós em gestão e, de repente, escolheu o Proasa. Mas, se não, como que você vê essa diferença? E aí a gente contribui com a sua resposta também. Bacana. O que eu vejo de diferente é você ter experiência prática direta. Primeiro que você está tendo uma carga teórica importante da FGV e aí você pode aplicar lá nos estágios do HC. O que geralmente, se você for para uma carreira mais tradicional, você provavelmente vai precisar entrar num cargo, numa função mais assistencial, e aí depois de um tempo fazer FGV e depois de um tempo assumir um cargo de gestão. Então, eu acho que a primeira questão é essa, você tem a prática já lá no dia a dia, e a segunda questão, eu acho que são as conexões e essa troca de conhecimento, que é mais do que a conexão, né? O Proasa é bom em networking, é bom, mas o que tem mais valor nesse networking? É a troca de conhecimento. Então, eu acho que a diferença é essa. Eu vejo que a relação das pessoas que só fizeram CAs, que é a pós que a gente faz na FGV, ela não é tão longa e duradoura e a troca e compartilhamento de informação não é o mesmo. Então, a gente às vezes faz eventos, tem o evento anual do Proasa em que a gente troca muito conhecimento, sabe o que a pessoa está atuando, compartilha uma dificuldade de projeto. Isso não acontece tanto com a equipe, por exemplo, com os colegas que fizeram CAs. Acontece também, mas muito menos. Então, eu acho que esse é o grande valor. Sim, não, é isso mesmo. E
Só complementando, eu vejo que no Proasa a gente sai com uma visão muito ampla do que é o sistema de saúde no Brasil. Então, tanto da parte pública quanto da parte privada, e a gente consegue entender como as duas se relacionam de uma forma muito boa, assim. Então, eu acredito que, além da formação técnica, de toda essa carga horária, a gente sai do Proasa com um espírito de ser um agente de mudança onde a gente vai. Então, a gente tem um olhar super crítico para processos, para o sistema de saúde como um todo, consegue discutir sobre isso, então, isso é muito rico. E falando da minha experiência como biomédica, eu não tive essa experiência na minha graduação, então o Proasa me agregou muito nisso, e eu acredito que esse também seja um diferencial para outros MBAs na mesma área de gestão. Mari, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Vocês. Gente, agora, seguindo a linha das trajetórias profissionais, eu gostaria de convidar o Dr. Marcos Fumil. Ele é médico, então, para os residentes e médicos que estavam com algumas dúvidas relacionadas à carreira, acredito que a apresentação vai ser ótima, vai contemplar várias delas. Então, Dr. Fumil, tudo certo? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu vou só tirar aqui a apresentação. É verdade. Share aqui. Aí, ótimo. Bom, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito importante ter pessoas que passaram pelo Proasa e construíram uma trajetória bacana para falar com a gente, para dividir um pouquinho da experiência. Então, obrigada em nome de todos e em nome de quem está ouvindo também. E a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Evelyn, pelo convite, viu? Obrigado pelo Proasa, Caio Bin, todo mundo que é do Proasa. É sempre uma satisfação sempre falar para vocês e participar dos eventos, né? Obrigado pela consideração da trajetória. E, bom, o objetivo hoje, eu não trouxe uma apresentação, mas só vou projetar algumas. Como a Evelyn projetou, também vou projetar alguma coisa, né? Sendo do Proasa, a gente pode ter algumas fotos na qual a gente pode guardar, como essa aqui, ó. O que vocês acham? Ó, lá no ICESP, né? O meu ponto alto da carreira aqui, como presidencial. Então, olha lá, maravilha. Mas deixa eu tirar só da apresentação. Bom, como todo médico, a gente começa achando sempre, durante a graduação, que a gente vai ser cirurgião, neurocirurgião, alguma atividade mais assistencial, mas quando você se preocupa mais com números durante a graduação, você começa a perceber que talvez você seja um assistencial um pouco diferente, né? É óbvio que tem muitos médicos, e eu acho que não é só a questão do médico, enfermeiro ou biomédico, são colocados em algumas situações de gestão ou de ter que gerenciar alguma coisa, um projeto, uma pequena área, e essa formação faz falta, porque na graduação a gente acaba não tendo nenhuma formação mais robusta nessa parte, né? Eu acho que em todas as graduações. Então, nesse ponto, tanto o CES como o MB da GV, o Proasa, são cursos muito importantes porque capacitam as pessoas. E se você tem esse gosto pela administração, acho que é uma estratégia muito boa você já começar, logo depois da graduação, a concorrer a alguma vaga do Proasa, porque tem essa questão do network, como a Evelyn colocou, que é muito importante. A gente sabe que na parte administrativa isso é muito importante, e deixar bem claro para vocês, para todos os médicos principalmente, que em geral na área administrativa não existe meio período. Meio período limita a sua ascensão. Eu particularmente penso muito isso, né? Quando você está 100% numa posição, que é a situação de vários outros administradores, em geral, gerentes de outros ramos, eles ficam full time, não ficam meio período, né? Então, sua carreira, vejo que tende a ascender mais rápido do que as pessoas que ficam meio período ou alguns períodos só. Então, acho que se for para se dedicar, se dedique de corpo e alma.
né, faça isso desde o início, ou se dedique 100% a isso. Logicamente, não é fácil fazer essa transição, ainda mais se você começa pela área assistencial, mas geralmente a área administrativa, gerencial, acaba puxando você, porque existe falta de pessoas que saibam os dois lados, a parte mais administrativa e a parte assistencial, que é um ganho muito grande quando você consegue unir os dois mundos, né? Eu também comecei bem do começo, já tentando, não passando na parte de radiologia, já a escolha de radiologia já prenunciava alguma coisa com um certo distanciamento assistencial, porque eu queria ver o paciente pela tela, né? Só pelos cortes tomográficos e ressonância, coisas desse tipo. Não passei e encontrei o PROASA. E de lá, e eu acho que é importante falar também, o que diferencia a nossa carreira, muitas vezes, é assim, não existe carreira fácil, muitas vezes isso é resultado de muita energia, muito esforço, dedicação, desde o começo, desde que se faz um curso. Recomendo a todos que se esforcem, se destaquem, não seja uma pessoa mediana, não tente sempre ser um destaque, porque esse esforço será reconhecido, isso será de boca em boca, isso se espalha, né? Eu vivi numa época que não tinha internet, mal se tinha celular, então as indicações, basicamente os gestores eram indicados, né? Lógico, tem currículo, tudo mais, mas até o currículo para chegar na mão de um contratante, né, era por indicação, muitas vezes por indicação. Então, esse networking do PROASA é muito importante. Eu comecei com auditor de contas, já tinha uma veia de gostar de auditar coisas, verificar, checar coisas, auditava contas médicas em plano de saúde, coordenador de auditoria, e sempre eu gostei de transitar entre várias áreas. Então, conheci plano de saúde, conheci hospital filantrópico, hospital SUS, hospital que atende convênio, para poder ter uma visão mais ampla do mercado. Então, comecei como auditor da Intermédica, depois passei para um gerente médico num banco, numa seguradora de banco, Unibanco, e depois eu consegui chegar na diretoria executiva de um instituto de radiologia, conhecendo bastante os equipamentos radiológicos. Depois fui para o ICESP, um instituto oncológico, né, 7.000 funcionários, 500 leitos, ativando do zero, então vivenciando também, não só gerenciar uma estrutura que já existia, mas montar do zero, que foi bastante, foi preciso muito trabalho, muita dedicação. Muitos PROASAs trabalharam junto comigo também e sabem como é que tem que ser. Eu brinco até, não é brilho nos olhos, é sangue nos olhos. Muita dedicação. E chegando no HC, uma autarquia pública como superintendente, e dali fui para a BP, que também é 60-40, 60% SUS, 40% convênio. Estava deficitário, porque tinha muito SUS e pouco convênio, né? A gente tem que equilibrar, são estruturas gigantes, 1.000 leitos, o HC tem 2.500 leitos, orçamentos gigantes. Então, cada vez mais, essa parte da carreira administrativa, mesmo você sendo uma pessoa de profissional de saúde, sempre vai te sugar, e as horas de trabalho só aumentam, né? Só aumentam. Não existe muita coisa muito fácil assim, não. Muito do que você tem é resultado de esforços que você vai empilhando, experiências, conhecimentos. Não tenho medo de jamais encarar uma coisa diferente. Então, a gente ouve assim muitos, até médicos ou profissionais de saúde, falar: isso não é comigo, ou não quero gerenciar isso porque sai um pouco fora da área de saúde. Não, vai, encara, gerencie. Tem até um ex-diretor do PROASA, que é do programa de vocês, que foi gerenciar até uma vinícola. Porque quando você tem o domínio dos instrumentos administrativos, não precisa ter medo de nada. O gerenciamento é basicamente otimização, fazer mais com menos, puxar time, né, entender as pessoas. Então, acho que quanto mais você dedica a essa área, melhor você fica e acumula experiência, né? Eu acho que eu queria reservar mais tempo para responder perguntas. Obviamente, num determinado ponto da carreira, eu, por exemplo,
gostei de ter, depois do HC, uma estrutura gigante, pesada, orçamento gigantesco, bilionário, participar de um projeto de startup, tipo Doutor Consulta, né, iniciando, fazendo reuniões numa salinha pequena, antes você tem estruturas gigantes, secretárias e tudo mais, e de repente você chega numa startup onde você faz absolutamente tudo, né, desde servir o café para a reunião até conduzir corpo clínico, 1.500 médicos, né, lançamento de produtos novos, olhar margem bruta de cada um desses produtos e serviços, buscar até imóvel na rua, que aí você exerce muito senso de dono, porque numa startup você basicamente não pode falar que isso é de uma outra área, você tem que vestir a camisa. E isso eu acho que é uma das coisas que mais faz falta hoje, quando um gestor está procurando alguém para trabalhar junto, né? Senso de dono. Acho que depois de todo esse tempo atuando na área administrativa, o senso de dono, aquela força especial que a pessoa apresenta, a vontade de fazer, não precisa ter muitas vezes um conhecimento, mas essa força de vontade é aquilo que você sempre procura nas pessoas quando você vai trabalhar para conseguir realizar um projeto, entregar um prédio pronto, funcionando, expandir uma operação, né? E aí depois do Doutor Consulta, eu falo sempre nós, porque a gente não faz nada sozinho e a gente anda com vários proasas e não proasas, lógico, mas tem muitos proasas e eu sempre tenho mais proasas que o próprio proasa, muitas vezes, no ICESP foi assim, tinha mais proasas que o próprio proasa, os alunos do proasa naquele ano, aqui na entidade também, a Josi está aqui, tem muitos proasas que passaram estagiando, né? Vocês passaram em estágio, uma entidade 100% SUS, com uma tabela SUS que não é reajustada há 14 anos, R$10 a consulta, R$6 o raio-x. Então, como é possível sobreviver, pagar dívidas e tudo mais, conseguir manter a operação? Então, é outro desafio, um desafio de sobrevivência, né? Também, a gente está vivendo em pró, eu acho que de uma entidade que luta 100% SUS, não tem nada de convênio, nada de atendimento privado, porque eu acho que todos nós, quando a gente sai da faculdade, tem aquele sonho de defender o SUS, né? Lógico que tem uma boa carreira que pode ser feita no setor privado, sim, com certeza, né? Mas também tem aquele sonho de todo profissional assistencial que, assim, adora o SUS. O SUS é um modelo muito bonito, diferente, acho que do modelo americano, e muitas vezes a gente fica falando que o modelo americano é bom, mas eu acho que é ineficiente, ele gera muito custo com um resultado menor, não proporcional, e o SUS, se ele funcionasse bem, ele poderia entregar muito mais, e a gente luta por isso, né, também. Então, não ter, eu acho que esse preconceito, digamos assim, poder trabalhar no SUS, poder trabalhar no setor privado, no setor lucrativo, no plano de saúde, no hospital, eu acho que no home care só enriquece e faz que você consiga enxergar o setor 360 graus. Isso eu acho que traz valorização, quem vai te contratar vai te valorizar mais pela essa experiência de poder ter não uma visão só unilateral de um setor, porque existem também vários conceitos em cada um desses setores, né? O plano de saúde sempre acha que tem um exagero, os hospitais sempre estão enchendo a conta com várias despesas, e do outro lado também o plano de saúde não autoriza, não nega, glosa, e tem um pouco de verdade em cada um desses lados. E quando você atua em cada um desses lados, você sabe muito bem o que é real, o que não é. Então, isso só enriquece, né? Acho que é um pouco isso. E ser gestor também significa sofrer, viu? Porque ser gestor não é fácil, não. Ser gestor, e eu vou colocar uma telinha aqui rapidinho também, só para quando eu entrei no HC, saiu esse artigo na Folha, né, falando que um médico tinha vindo do setor bancário, do setor de bancos, privatizar o SUS, né,
Eu tinha pouca idade em relação aos antigos ocupantes, não tinha tanta experiência assim, mas eu cheguei lá. E logo no primeiro mês ou segundo mês, várias críticas no jornal, uma pressão gigantesca, porque a proposta era aumentar a quantidade de plano de saúde dentro do HC para trazer mais recursos para bancar o SUS, né? E esse tipo de ideia, na minha ingenuidade, provocou muita crítica, né? Muito alvoroço. E aí você vai colecionando as úlceras. Úlceras, perde cabelo, fica estressado, né? Infarta. Mas, quando você olha para trás, valeu a pena, né? Valeu a pena, porque tem também artigos que saem também em sua defesa, porque sempre quem entende do outro lado também coloca claramente que o SUS é deficitário, que não tem um financiamento suficiente para as estruturas, né? Então saem artigos como esse do professor Miguel Sururi, né? Também satanizaram o Dr. Marcos. Virou o Satã, que eu falei que ia aumentar o privado no HC para permitir a ampliação do SUS. Então, você está sujeito a isso, né? E quem tem receio de se submeter a esses riscos, acho que não, né? Talvez não deva transitar para esse lado da gestão, mas gestão significa coragem também, coragem de fazer, né? Coragem para prosseguir, se colocar sempre, não ficar no modo passivo, olhando as coisas acontecerem, mas ter um papel protagonista, ativo, né? Mobilizador. E no fundo a gente começa a entender, muitos gestores falando, o quanto que as pessoas que são as peças mais importantes das estruturas, e é por causa disso mesmo. Porque os instrumentos estão lá nos livros, está na internet, está lá no YouTube, você pode adquirir esse conhecimento, mas o jeito de ser nasce com a pessoa, ou você pode se esforçar para atingir esse jeitão, mas depende só de você. Então, quando a gente está olhando o currículo, entrevista as pessoas, é isso que a gente tem mais preocupação, de achar uma pessoa com sangue nos olhos, uma força de mobilização, com vontade de fazer, né, que ultrapassa os muros. Acho que basicamente é isso que a gente procura, né? E é isso que a gente tem que ser. Se a gente almeja uma carreira, é isso que você tem que perseguir. Acho que é isso. Recado para os proasas e quem está nos assistindo, de todos esses anos que eu transito na administração. É isso aí. Muito obrigada, doutor Funil, por compartilhar sua experiência. Tem algumas perguntas aqui na plataforma que a gente está utilizando. A primeira é: qual que é a diferença prática entre contratar um graduado em gestão em saúde e um médico especialista em gestão hospitalar? Deu para entender a pergunta? Um médico especialista em gestão hospitalar e um graduado? Isso, e um graduado em administração hospitalar, por exemplo. Ah, sim. Olha, ainda tem, por exemplo, é inevitável em hospital, em muitos estabelecimentos de saúde, você ter que liderar médicos assistenciais, né, equipes, né. Ainda os médicos têm um quê de corporativismo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, por exemplo, para liderar um grupo médico, é interessante que a pessoa seja médica, né, para que possa entender vários argumentos que virão, né, misturado com as questões técnicas, para poder falar uma linguagem mais próxima. Então, seria bom que um médico assistencial tenha uma formação e acenda a parte administrativa, né? Logicamente, não significa que isso impede com que os outros graduandos que não sejam médicos possam acender. Claro que pode. Tem estruturas sendo lideradas por pessoas que vieram do ramo de, sei lá, telefonia, de outros ramos. Mas, em geral, os médicos tendem, principalmente coordenadores médicos que ficam próximos da equipe médica, é muito bom que tenham esta formação já. E a partir daí, eu acho que ganha também do corpo clínico esse respeito, vamos dizer assim, né?
Ou seja, tem um médico falando que é para fazer desse jeito, aqui assado, liderando, puxando esse processo. Mas cada vez mais eu acho que isso não tá se diluindo. Não vejo assim muita. Antigamente era mais forte, hoje eu acho que não. Mas acho que esse campo está aberto para muita gente, mesmo para enfermeiros. Tem tanta coisa para gerenciar e bem, porque tudo é feito um pouco ainda, né, na experiência adquirida de profissionais de saúde que vão experimentando e vão conseguindo, que tem muita coisa a ser feita, tem muito campo para atuar, e eu acho que ter uma formação em saúde, vamos dizer assim, facilita bastante. Tá ótimo, obrigada. E aí, mais uma pergunta sobre empregabilidade. Acho que o senhor acabou abordando um pouquinho na fala, mas só dar um contexto atualmente, como que está a empregabilidade para quem faz a residência médica no PROASA? E aí eu acho que a gente pode expandir de modo geral, né? Para quem está fazendo o PROASA, como que você vê que está a empregabilidade atualmente? A empregabilidade é muito boa, né? Vários ramos cada vez mais necessitam querem ter esses profissionais bem formados, são corretores de seguros querem também, empresas de gestão de benefícios querem, hospitais, mais do que justificado a necessidade de ter gestores da área de saúde, seja na enfermagem, seja em qualquer área, serviço, eles precisam porque cada vez mais eles não podem continuar fazendo o que eles fazem do jeito que eles fazem, né? É preciso aumentar a eficiência, sempre tem esse lado, quem está no privado sente bem, convênio, plano de saúde, hospital credenciado, hospital tendo que aumentar as margens, trabalhar com eficiência, não é mais possível como antigamente só repassar os custos para frente, cobrar na conta, né? Então, tem que gerenciar bem risco, trabalhar o case mix de pacientes, tudo isso precisa de uma carga de gestão muito grande, né? Do lado do plano de saúde, também é difícil, o RH não aceita mais reajuste, é preciso gerenciar, trabalhar a questão preventiva, não é só ficar trabalhando no alto sinistro, que é as internações grandes, mas precisa trabalhar a rede credenciada, tudo isso exige um conhecimento técnico de saúde muito grande para que esses administradores possam atingir esses objetivos. Então, cada vez, mesmo no home care, em qualquer ramo de estabelecimento de saúde, a competitividade aumentou bastante e tem um componente a mais agora, que é o conhecimento tecnológico que é preciso ter, né? Não só questão técnica de saúde, mas nós estamos inundados por plataformas tecnológicas e a pessoa não pode ser uma pessoa que não gosta muito de tecnologia. Isso é natural para as gerações que estão vindo, mas para quem já estava atuando, eu que vivi numa época que não tinha celular na minha graduação, precisa se adaptar, né? Da mesma forma que o cirurgião precisa hoje aprender a cirurgia robótica ou tem que manusear laparoscopia como se fosse um videogame facilmente. É a mesma coisa para a administração, não tem diferença nenhuma. Então, ser aberto, incorporar conhecimento, não ficar obsoleto, eu acho que é muito importante. Tá certo. Eram essas perguntas que a gente tinha e a gente agradece a participação, por compartilhar a trajetória com a gente. Muito obrigada. Se quiser, fique conosco. Agora a gente vai ter o Leandro compartilhando um pouquinho do projeto dele e dos outros residentes lá na Secretaria Estadual de Saúde. E é isso. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, e agora, testando, vê se está dando certo. Agora tá ótimo o áudio. Ah, que ótimo. Lá no comecinho, eu estava falando para vocês sobre como tinha sido o ano de 2019, né? Os eventos que a gente tinha participado, o que a gente fez, todo mundo aglomerado, sem máscara. E aí eu falei, bom, 2020 veio a pandemia, como que o PROASA se viu no meio da pandemia, né? Como que foi? E aí eu trouxe algumas palavras que a gente ouviu bastante, principalmente lá no começo, que era, falta insumo, o sistema de saúde vai entrar em colapso, ai meu Deus, os leitos. E aí a provocação era, o que gestão tem a ver com tudo isso?
Então, eu acho que a apresentação do Leandro vai deixar isso muito claro para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela para ele. Não, Evelyn, eu acho que eu consigo compartilhar daqui. Você consegue? Vamos ver se a gente consegue. Então tá ótimo. Mas já dando spoiler aí da pergunta que você fez, tem tudo a ver só, tá? O projeto que a gente fez lá na secretaria vai mostrar um pouco isso. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. E aí? Só pegando... Tá ótimo. E só pegando o gancho da sua fala e respondendo algumas perguntas também que o pessoal fez sobre diferenciais, por exemplo, em relação a outros MBAs, poxa, através do PROASA foi possível esse pessoal fazer um projeto na Secretaria Estadual da Saúde no meio de uma pandemia. Então, eu acho que essa é uma experiência única e que foi proporcionada porque a gente está no PROASA, que está dentro do Hospital das Clínicas, que tem essa ligação muito forte com a Secretaria Estadual. Então, só aproveitando para ir respondendo também as perguntas do pessoal, e a fala toda sua, fica à vontade, manda ver. Tá certo, obrigado, Evelyn. Boa noite, pessoal, meu nome é Leandro, eu sou médico, me formei na UNB em 2017 em medicina, né? Estou fazendo aqui o segundo ano da residência de Medicina Preventiva e Social do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da qual, para nós médicos, faz parte o PROASA também. Eu sou essa figura de azul aqui, e mascarado aí, rindo, mas com segurança. E eu vou apresentar para vocês qual foi o papel do PROASA no projeto Censo Covid-19, tá? Eu estruturei a apresentação para vocês da seguinte maneira. Primeiramente, vamos começar com um contexto de onde tudo aconteceu. Depois eu vou falar a situação que nós encontramos lá, o desafio que foi apresentado para a gente, alguns resultados que a gente obteve e, principalmente, que é o que mais interessa para vocês hoje, quais foram os aprendizados que nós residentes tivemos. Falando um pouquinho de contexto, essa imagem aqui mostra um pouquinho, né, do contexto. Tudo vazio, eu acho que é impossível ver a cidade de São Paulo dessa maneira, nas condições normais de temperatura e pressão. O nosso estágio ele foi desenvolvido durante o R2 na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Ele é um estágio obrigatório que ocorre no R2. Geralmente, nós rodamos nós 5 lá, né? Dependendo do número de residentes que tiver escolhido o PROASA, roda todos os residentes juntos. Então, geralmente, os períodos de estágio no R2 são de 6 semanas. Então, a gente começou lá no dia 23 de março, só que, por causa da pandemia, a gente acabou estendendo esse estágio por causa do sucesso do projeto também. Nós tivemos que ficar lá operacionalizando o projeto que virou, na verdade, uma ferramenta, né? Um sistema de informação. Então, ficamos aí basicamente 3 meses rodiziando lá e fazendo uns esquemas diferenciados que não costumam acontecer no R2. Bom, falando ainda do contexto, a gente está falando de São Paulo, né? O que está debaixo do guarda-chuva da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo são apenas 46 milhões de pessoas, o estado mais populoso da nação, do qual faz parte a capital São Paulo, que é porta de entrada do país, o maior aeroporto internacional do país fica aqui, então, obviamente, a Covid só poderia ter entrado por aqui, né? A gente estava vivendo um contexto de pandemia, a OMS tinha comunicado ao globo que a gente estava vivendo uma situação de pandemia poucos dias, poucas semanas antes do início do nosso estágio. Era um momento de muitas incertezas e estava tudo certo para dar errado, né? Bom, qual foi a situação que a gente encontrou? Tá? Essa é uma fotinha lá de cima da Secretaria de Saúde, mostrando o HC, do qual o Marcos Fumil, o Dr. Marcos Fumil, que acabou de falar, foi superintendente, maior hospital, maior complexo hospitalar da América Latina. A situação que a gente encontrou foi o seguinte: nós já tínhamos, pela experiência internacional, que o campo de batalha para o enfrentamento da Covid-19 era o hospital. Os pacientes graves, eles iam para o hospital, buscavam o hospital e acabavam parando nos níveis de maior complexidade, né? UTI, precisando esgotar a maior quantidade de recursos, né? Utilizar a maior quantidade de recursos. E é aqui que o papel do gestor é fundamental. Por quê? Eu costumo dizer que o gestor nada mais é do que um tomador de decisão, e a decisão dele só faz sentido quando tem
um contexto de pouca oferta e muita demanda. Então, a gente tem que alocar recursos escassos para tentar atender uma demanda gigantesca. Então, assim, o que a gente tentou fazer foi responder essa pergunta: o quanto estamos usando do nosso sistema de saúde? Foi essa pergunta que a gente tentou responder quando iniciamos o nosso estágio na secretaria, e foi essa pergunta também que os gestores do nível central de tomada de decisão estavam se fazendo. Até então, a gente estava um pouco às cegas, não sabíamos o quanto a gente estava usando do sistema de saúde. Por quê? Para a velocidade de enfrentamento que uma pandemia exigia, assumiu-se que a velocidade da informação estava baixa. O nosso sistema de vigilância epidemiológica ele é bom, ele é muito bom, tanto que vários países vêm aqui estudar como é que a gente conseguiu estruturar um sistema de vigilância epidemiológica num país continental, gigantesco, quinta maior população do mundo. Mas ele é um pouco lento porque ainda é burocrático, os dados demoram para ser coletados, consolidados, transmitidos, informados, enfim, todo o ciclo do dado é um pouco lento. Tá? O hospital era o campo de batalha, como eu disse, é na UTI que o doente acaba indo parar, mas a gente sabe que não tem UTI para todo mundo. E foi esse um dos maiores gargalos. E a gente ainda vive também um contexto de que nós temos hospitais públicos e privados. Então, como a saúde ela é coletiva, e essa pandemia deixou escancarado isso para a gente, a gente precisava ter uma ideia não só do que estava acontecendo nos hospitais públicos, mas também do que estava acontecendo nos hospitais privados, para ter uma visão geral dos 46 milhões de pessoas que habitam no estado de São Paulo. Só que no estado de São Paulo tem cerca de 900 hospitais. Tá? Então, um jeito de você responder essa pergunta que eu fiz, de quanto nós estamos usando o nosso sistema de saúde, é ligando para hospital por hospital, para os 900 hospitais todos os dias, perguntando quanto vocês estão usando de hospital aí, ou seja, quantos vocês estão usando de leito, de recursos aí. O outro jeito, foi o jeito que a gente optou, era pedir para os 900 hospitais mandarem as informações para a gente diariamente. E aí que começa o desafio, Então, como inserir uma nova rotina, uma nova atividade na rotina de 900 hospitais? E aqui eu já tento puxar o gancho numa pergunta que foi feita para a gente de qual a diferença de ter um gestor na área da saúde formado em medicina formado na área da saúde e não formado na área da saúde. A qualidade da tomada de decisão, a fineza da tomada de decisão é diferenciada, tá? Eu não estou dizendo que quem não fez formação na área da saúde não tem condições de tomar uma decisão refinada. Com o tempo, claro que consegue. O superintendente atual do hospital, do HC, do Hospital das Clínicas aqui, ele é engenheiro. É uma das pessoas mais brilhantes que existe na tomada de decisão na saúde. Então, assim, vamos tomar cuidado com generalização e com simplificações, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de design, o desenho que a gente fez do projeto, a gente acessou o tempo inteiro conhecimentos que a gente teve na graduação. Tá? Então, assim, como que era a rotina do hospital? Existe um estudo que diz que enfermeiros e médicos tomam mais de 400 decisões por plantão de 12 horas. Cara, 400 decisões é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, você tomar uma decisão baseado nisso, sabendo que esses profissionais tomam essa quantidade de decisão, ela vai ser uma decisão melhor. Ela vai ser uma decisão mais tomada, porque você vai desenhar um processo no qual há a maior probabilidade desse profissional aderir a essa nova rotina que você está tentando implantar. Tá? Então, o processo começou aqui no design. A gente usou o bom e velho flip chart, Fizemos aqui um rascunho. Já existia um desenho prévio, tá? que o pessoal da secretaria já estava desenhando, a gente contribuiu com a nossa visão, e aí o desafio era tentar transformar esse rascunho num formulário online, e aí transmitir esse formulário, colocar esse formulário online para todos os hospitais do estado responderem diariamente. Então, para isso, a gente precisava, obviamente, de estrutura de TI, e a gente contou com esse rapaz que está do meu lado aí. Eu sou essa pessoa que está segurando esse cartazinho escrito Censo Covid-19. Esse foi o dia que a gente batizou o projeto. Essa pessoa que está do meu lado direito, aliás, direito, Porque do esquerdo tem a minha colega residente Natália, do outro lado tem o Rafael. O Rafael, ele é engenheiro de software da Secretaria de Saúde, É uma pessoa brilhante, foi ele que ajudou a transformar toda essa carga, essa inteligência em linguagem, em programação, em linguagem virtual, e subir isso
por um ecossistema virtual e a gente criou, então, o Censo Covid-19. Ajudou a criar, né? Não fomos só nós, ajudamos a criar o Censo Covid-19, cuja missão era monitorar o uso dos leitos hospitalares de todo o estado de São Paulo. Tá? Era um projeto bem grande. Essa pessoa que está segurando na fotinha aí o celular da selfie é o Daniel. Então, esse projeto ele foi feito em parceria com o setor privado. O Daniel, ele é o head de saúde de uma empresa 100% brasileira chamada Semantics, né, que cuida de Big Data, Business Analytics, coisa bem sofisticada que faz toda a diferença. Tá? E esse é o diferencial também aqui do pessoal do governo de São Paulo, que eles fazem muitas parcerias com o setor privado, eles tentam usar o que a gente tem de cérebro no Brasil. E isso é muito interessante. Então, a Semantics entrou de cabeça sem custo nenhum. Tá? Foi uma parceria que a Secretaria fez com essa empresa privada. E a gente desenvolveu, né, ajudou a desenvolver esse sistema que era bem versátil, a gente procurava deixar ele o mais amigável possível. Então, basicamente, o hospital entrava no endereço que a gente fornecia, tá? E aí ele via essa página, fazia um cadastro, informava aquele formulário que eu mostrei nos slides anteriores e clicava em enviar e um abraço. Até amanhã. Todos os dias a gente pedia para que os hospitais informassem. Esse sistema também funciona em dispositivos móveis. Tá? Isso é um diferencial. Muitos sistemas do setor público, né? Muitos sistemas de informações públicos não têm tanta versatilidade, não tem interface amigável. Essa é uma crítica bem comum e crônica. Tá? Ainda tem aquele designzão de Windows 95. Então, pessoas como o Rafael fazem toda a diferença. Tá? Ele estava fazendo essa programação, esse engenheiro de software, né? Ele estava fazendo essa programação nos tempos vagos dele, nas horas vagas dele. De manhã, de dia, ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer, né? Que ele é concursado da Secretaria, trabalha no Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria, e nas horas vagas ele programava, codificava, resolvia pepino para o sistema do censo, e a coisa foi, no primeiro momento, se desenvolvendo dessa maneira. Então, assim, quais foram as ações, né, que a gente tinha que tomar para bater a nossa meta? Qual que era a nossa meta? Que 100% dos estabelecimentos pertinentes ao censo fizessem esse informe diário que a gente estava solicitando. Veja bem, foi publicada uma resolução assinada pelo secretário no Diário Oficial dizendo que era para preencher o sistema. Mas, cara, esse tipo de coisa sozinha, a gente sabe que não funciona direito. Não precisava de algumas ações um pouco mais de relacionamento, né? E um pouco mais no amorzinho, que a gente costumava dizer. Vamos tentar resolver isso também no amorzinho, não só na mão forte do Estado. Vamos fazer algumas coisas diferentes. Então, nós propusemos algumas ações, né? A gente tentou descentralizar a cobrança de preenchimento, usou todo o organograma da Secretaria Estadual de Saúde para tentar descentralizar essa cobrança de preenchimento também. A gente lançou mão da ativação, né? Nós ativamos a rede de contatos do Proasa, e aí vai bem no sentido do que a Mariana falou, que é um dos diferenciais do Proasa, o networking que a gente faz aqui, ou seja, a rede de contatos que a gente faz aqui, ela é absurda. Então, assim, é muito comum nós termos o contato de grandes tomadores de decisão em vários hospitais do estado. Então, nós ligamos para eles. Algumas pessoas ligaram para eles, nós pedimos ajuda. Ô, fulano, no seu hospital aí, informa o censo, por gentileza. Fala com o pessoal lá da CCH para informar no censo. Fala lá com o pessoal da gestão de leitos. Enfim, ajuda a gente com isso. Porque a gente estava na missão de bater a nossa meta. A gente queria ver todos os hospitais do estado informando no censo para que isso virasse informação para a tomada de decisão lá no nível central, tanto na Secretaria Estadual quanto no governo. Então, a gente ativou a rede de parceiros também, vou mostrar mais para frente um pouquinho, e fizemos a tática de guerrilha de ligação direta, lista telefônica, vamos descobrir o número dos hospitais, vamos ligar lá, vamos se identificar, pedir para falar com com o responsável da área e apresentar o censo e pedir para aderir, para funcionar, né? Para informar. Então, assim, no momento que a gente lançou essa plataforma, o pessoal lançou essa plataforma, a gente viu a necessidade de criar um canal de suporte ao usuário. E no começo o suporte ao usuário fomos eu e a minha colega Natália nessa fotinha aí. Uma carga insana de trabalho, porque a gente tinha que tentar lidar, né, com cerca de 900 hospitais no estado, extremamente heterogêneo. Você tinha que ter uma linguagem adaptada para falar com um hospital de uma Santa Casa de Cândido Mota, por exemplo,
e uma linguagem para falar com o pessoal das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, que é gigante. Então, assim, veja o espectro de perfis de hospitais que você tem aí. Então, e é um assunto complexo também. O preenchimento do formulário, por mais que a gente tivesse quebrado a cabeça para deixar uma linguagem muito amigável, muito clara, fizemos manual de instruções, são informações que, por vezes, pode causar confusão. Tanto é que causa confusão que o próprio Ministério da Saúde, ele lançou uma portaria, se não me engano, em 2012, tentando padronizar a nomenclatura. Eu acho que o nome da portaria se chama Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar. Porque é uma coisa que, assim, uma pessoa fala que é tal coisa, outra pessoa fala que é tal coisa, leito operacional alguém fala que é tal definição, outra pessoa fala que leito operacional é outra coisa, que faz toda a diferença. Então, a gente estava lidando com complexidade e um canal de suporte ao usuário era fundamental. E a coisa foi acontecendo a lá Dr. Fumil, né? Com muita vontade de trabalhar, muito trabalho para fazer, arregaçando as mangas. Eu fui correndo esse dia comprar o chip de celular para a gente poder montar o suporte ao usuário. Paguei do meu bolso, mas tranquilo, né? R$10 tá de boa. E essa fotinha aí mostra o cara, o nosso colega lá da secretaria instalando as linhas telefônicas, fio pendurado por todos os lados, mas foi assim que começou. E aí a gente foi promovido, né? Algumas semanas depois a gente mudou para uma estrutura um pouco mais robusta. Esse aí foi grande parte do time durante um bom tempo. Nós recebemos o reforço das colegas ali do fundo da foto, elas são da residência de gestão integrada em serviços de saúde, uma residência multiprofissional de gestão. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um time multiprofissional, trocar conhecimento, ver o que elas sabiam de ferramentas, a gente apresentou nossas ferramentas para elas. Foi uma oportunidade incrível. E aí, quando elas chegaram, o jogo virou, né? Elas elevaram o sarrafo do censo a outro patamar. Então, a gente teve perna para fazer outro tipo de trabalho. Então, aqui nós começamos a ver os resultados a partir do momento que as colegas chegaram e o time ganhou mais volume, nosso trabalho começou a apresentar resultado. Então, lembra que eu falei da ativação de rede de parceiros? Aqui a gente divide os hospitais em vários parceiros. Então, por exemplo, você tem ali a ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, nós pedimos ajudas para eles. ANAP, ajuda com a gente com os seus hospitais a eles notificarem, fizeram um trabalho brilhante, né? Saíram aqui do dia 31 de março ali, de 20% de hospitais informantes, né, notificantes, até o último dia que a gente fez esses prints, 100%. Né? E vários outros parceiros conseguiram fazer isso também. Né? Os hospitais que são geridos por OS, né, da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Saúde, aqui da Secretaria, saiu também de uma taxa de adesão de 60% e foi para 100%. Né? Os hospitais da administração direta também. Então, assim, conseguimos ver resultado, nossa meta estava próxima a ser batida. Quase todos os hospitais do estado estavam informando no censo. Tá? E aí a gente conseguiu fazer outro tipo de trabalho. Então, a gente começou a colocar mais inteligência nos processos. A minha colega Natália, que eu apresentei lá, era responsável por essa parte de relatórios diários. Então, nós diariamente fazíamos relatórios que traziam essas informações aqui. Como que estava o uso de leitos dos hospitais do estado, né? Trazendo as taxas de ocupação de UTI, de enfermaria, como estava a questão de leitos destinados, ali uma fotinha de alguns hospitais de campanha, quantos leitos no estado estavam destinados à Covid, como é que estava a questão da média de permanência. Nós conseguimos tirar desses informes diários dados. Esses dados, com o apoio da Semantics, viravam informações, com o apoio desse pessoal da ciência de dados, viraram informações. Um belo dia, a Natália fez um desses relatórios. Está aqui, esse relatóriozinho, foi de um determinado dia lá. Saiu essas taxas de ocupação, né, dos bancos de dados, das análises de dados que ela fez. E aí, para nossa surpresa, nós fomos para casa, no fim do dia, aparece esse tweet do governador do estado, e olha os números que apareceram no tweet dele. Exatamente os números que tinham sido prospectados pela minha colega Natália. Esse dia a gente ficou em choque, a gente falou, caramba, a coisa tomou uma proporção gigantesca, a gente tem muita responsabilidade aqui, e nós estamos fazendo algum trabalho diferenciado, porque a informação está chegando para o tomador de decisão. Essa é a sacada. Recursos escassos, temos que alocar recursos escassos através de decisões. Decisões bem tomadas são decisões baseadas em informações, então a gente estava ajudando as tomadas de decisões com informações. Aqui o governador pedindo para o
o pessoal ficar em casa, porque as taxas de ocupação começaram a aumentar. Então, era isso. Em 38 dias, ou seja, do dia 23 de março até o dia 30 de abril, que foi o dia desse tweet, a gente conseguiu contribuir para colocar no ar um sistema de informação que fornecia informações confiáveis ao ponto de aparecer no Twitter do governador do estado mais populoso da nação. Tanto é que foi algo grandioso que eu vou contar um segredo, né? O Ministério da Saúde entrou em contato com a gente para entender como é que a gente estava fazendo isso, né? Então, fizeram o famoso benchmarking, que é nada mais do que copiar. Então, assim, a gente viu as nossas informações aparecerem na Globo, né? Olha aqui a fonte das informações aparecendo na Globo, e vivemos para ver isso. E a coroação do nosso trabalho veio quando o governador, alguns meses depois, decretou o Plano São Paulo, que era uma retomada consciente da economia do Estado, baseada em dados, baseados em informações que qualificam a tomada de decisões. E uma das plataformas que fornecia informações para tomada de decisão tinha sido aquela que a gente ajudou muito a desenvolver. Está aqui um trecho do decreto, tá? É o decreto 64994, do dia 28 de maio de 2020. A capacidade de resposta do sistema de saúde considerará as informações disponíveis na central de regulação, ou seja, na regulação do Estado, que aqui é a CROSS, algo sensacional, e no Censo Covid-19, que tinha sido a plataforma que a gente ajudou a estruturar, né? E aí nós fizemos algumas recompensas, aqui os operários da Tarsila do Amaral, né, e a gente recebendo o certificado das mãos do secretário. Está aqui o secretário, até então o secretário na época, nós fomos lá no Palácio do Governador, recebeu um certificado de reconhecimento pelo nosso trabalho. Aqui nessa foto estão figuras importantes da saúde de São Paulo, o professor Paulo Menezes, o professor Carlos Carvalho, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Erno, que nos homenageou, inclusive, homenageou o Proasa na coletiva de imprensa que acontece diariamente aí no Palácio, agradecendo o nosso trabalho. Então, assim, foi fantástico, foi uma experiência sensacional. E, por fim, eu trago aqui, na última parte da minha apresentação, os aprendizados que nós tivemos, tá? Foi uma oportunidade de trabalhar em equipe de alto desempenho. Isso é raro, você conseguir encontrar uma equipe de alto desempenho. Acho que o contexto de pandemia ajudou muito isso, porque estava todo mundo focado em salvar o mundo. Para a gente estava achando que estava salvando o mundo. Era curioso que eu saía de casa e eu via ninguém, absolutamente ninguém na rua, e só eu andando na rua. Eu falo, gente, eu devo ser muito importante para só eu estar andando na rua, né? Eu estava indo para a secretaria lá, atender telefone, ligar para o hospital, pedir para eles informarem, tirar dúvida, colaborar com a minha equipe e tentar fazer alguma coisa para tentar resolver, tentar ajudar a tomada de decisão nesse contexto de pandemia. Tivemos também a oportunidade de trabalhar o ciclo do dado. Como eu disse, decisões bem tomadas são baseadas em informações, e informações precisam de dados de qualidade. Então, há todo um ciclo de dados, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com banco de dados, exercer as nossas habilidades em Excel, que a gente adquire no MBA da FGV. Então, assim, o jogo foi elevado para outro nível. Tivemos a oportunidade de trabalhar na interface do público com o privado. Como eu disse, a empresa Semantics, de Big Data, estava com a gente lá todo dia na operação, coordenando, ajudando a coordenar a operação. E no setor público foi toda a estrutura da secretaria que a gente teve que lançar a mão. Nós criamos alguns indicadores próprios, internos nossos lá. O bom gestor hoje, ele não só gerencia pessoas, mas ele gerencia indicadores próprios também. Tivemos a oportunidade de fazer network, mostrar o nosso trabalho para personagens importantes da Secretaria de Estado da Saúde, para personagens importantes do setor privado. Tá? E, por fim, um aprendizado que dá para fazer. Tá? Dá para fazer com liderança boa, com vontade de trabalhar, dá para a gente fazer alguma coisa diferenciada. Gostaria de deixar meu agradecimento aqui especial ao Daniel da Semantics, tá? Ele é o Head de Saúde da Semantics. Na verdade, o cargo dele é todo em inglês, é complicado. Eu tentei traduzir um pouco para o português o que significa o cargo dele, mas ele é o chefão da saúde lá da empresa Semantics. E ele ensinou para a gente que não importa se você está no público ou no privado, quem sai por último tem que apagar a luz. E o último agradecimento fica para o Cícero. O Cícero, ele é assessor, né, técnico do secretário de Estado da Saúde. Ele foi o grande mago, ele foi o grande articulador político que orquestrou toda a pacificação
do censo Covid dentro da secretaria. E uma frase que ele costumava dizer um pouco era assim: fiquem tranquilos, isso é uma questão que já está pacificada. Então, o Cícero é uma pessoa brilhante, e adivinhe qual foi a residência que ele fez? Eu deixo o meu contato aí, pessoal. Essa fase que vocês estão aí interessados em tomar decisões na vida de vocês sobre que carreira seguir, se quiserem entrar em contato comigo, pode mandar e-mail, pode mandar zap aí no meu número pessoal. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar as minhas visões. Vai ter o meu viés, toda opinião tem viés, mas o importante é que vocês busquem informações, o máximo de pessoas diferentes, tá certo? Para tomar a decisão de vocês. Muito obrigado, tudo de bom, ficamos disponíveis aí para as perguntas e se cuidem. Obrigada, Leandro. Parabéns pela apresentação. Tem algumas perguntas aqui que são mais voltadas para a residência, então eu já vou aproveitar. A primeira é: o programa de residência médica em medicina preventiva e o PROASA são atividades separadas, considerando inscrição em programas de residência? Olha, veja bem, essa é uma dúvida bastante pertinente. O nome da residência médica é Residência Médica em Medicina Preventiva e Social. Eu comecei a minha apresentação me apresentando dessa maneira e eu disse que para os médicos o PROASA faz parte da residência. Entretanto, o PROASA ele é uma escolha. Então, assim, da mesma maneira que existe lá o grande grupo do tecido conjuntivo, e existe o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Existe o grande grupo da medicina preventiva e existe o grupo da medicina preventiva propriamente dita. Então, ao fim do R2, o médico ele deve tomar uma decisão. Ele deve tomar a decisão se ele vai para o PROASA ou se ele vai ficar na medicina preventiva, tá? Eu falei fim do R1, fim do R2? Ao fim do R1. Ao fim do R1, desculpa, gente. Ao fim do R1, tá? Ao fim do R1, o médico tem que tomar essa decisão, tá? Desculpa. Então, como é que ocorre? A gente faz 8 meses na medicina preventiva, tá? Os 8 primeiros meses do R1, e os 4 últimos meses do R1 a gente faz no PROASA para se expor a novos conhecimentos que sempre agregam, tudo agrega, tá? E aí a gente toma a decisão. Tem mais o perfil do PROASA, tem mais o perfil da medicina preventiva, propriamente dita, tá? Então, assim, mais ou menos assim que funciona. No fim das contas, o nome da nossa residência é Medicina Preventiva e Social, tá? Certo. Bom, a gente vai encerrar as perguntas por agora. Eu só tenho mais 2 slides para vocês. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Bom, gente, então, quando a gente estava preparando esse evento, a gente formou uma comissão organizadora para isso. E, através de um forms para os alunos, a gente decidiu quem seriam os convidados, como que seria o evento de modo geral. E a última pergunta desse nosso formulário para todos os alunos atuais do PROASA era o que eles gostariam de dizer para vocês que estão assistindo, que estão interessados em prestar o programa. Então, a gente fez uma curadoria e selecionou essas 2 frases que a gente achou bem interessantes. Então, a primeira coisa que os alunos atuais do PROASA gostariam que vocês soubessem é que o PROASA é um lugar de possibilidades e de muito esforço pessoal. E a segunda mensagem é que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, aproveite as experiências. E essa é uma foto de todos nós que atualmente estamos no PROASA, todos os alunos, médicos e aprimorandos. Então, eu agradeço muito a cada um que participou, aos ex-alunos que se inscreveram só para prestigiar a gente. É muito importante ter vocês conosco também, porque reforça muito isso de que o PROASA é uma rede, né? É uma família. Então, muito obrigada. Se o Leandro quiser complementar mais alguma coisa também, fica à vontade, mas... Complemento, Evelyn. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Eu complemento aqui. Eu concordo 100% com o que você falou. Está sendo um prazer dividir esse momento com você. Você ensinou muito, é muito bacana esse contato dos médicos com aprimorandos, que são multiprofissionais. A gente aprende demais, gente, vocês não têm noção.
Isso é muito necessário para o trabalho em equipe na vida profissional, saber trabalhar com profissões diferentes. E saber, na verdade, compartilhar conhecimento, tomar decisão em conjunto. Eu esqueci de falar durante a minha apresentação que, assim, o projeto do censo, todos nós 5 residentes trabalhamos, tá? Então, parece que, como fui eu que apresentei, parece que a coisa ficou meio focada em mim, na Natália, falei da Natália também, mas teve o Vitor, que ficou responsável por toda a parte de estrutura de dados, o cara é um monstro no Excel. O Venuto ajudou a gente bastante, o Benevenuto. E a Dani também ajudou com a parte de auditoria. O censo foi auditado por uma das Big Four. Foi um trabalho brilhante que ela fez. Então, assim, o chato de nominar as pessoas é que a gente sempre acaba não falando todo mundo. Então, assim, desculpa, pessoal. Todos fizeram um trabalho brilhante, tá? E é isso. Muito obrigado por terem participado do Proasa Day 2.0. Espero que vocês... espero que tenha ajudado vocês a tomar a decisão de vocês para a escolha da carreira profissional. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.